Imagine a seguinte cena. É um jantar de família e seu tio, que mal sabe ligar o computador, começa a explicar com a maior convicção por que a inteligência artificial vai roubar todos os empregos. Mas ao mesmo tempo ele não sabe sequer usar o aplicativo de banco do celular. Ele fala com uma confiança inabalável, como se fosse o maior especialista do Vale do Silício. Enquanto isso, sua prima, que realmente é uma engenheira de software sênior e trabalha com IA diariamente, está ali, quietinha, apenas ouvindo. E talvez pensando, meu Deus, como ele tem tanta certeza de algo que ele claramente não entende. Isso pode parecer até cômico, mas todos nós já passamos por alguma situação semelhante na vida, né? O efeito Dunning-Kruger, ele propõe que algumas pessoas tendem a ter uma visão muito favorável de suas habilidades, principalmente aquelas que são mais incompetentes. E neste vídeo vou te falar sobre os motivos que contribuem para isso. Os psicólogos Dunning e Kruger descobriram que este fenômeno acontece devido a dois fatores primordiais, né? Então, pessoas que são incompetentes em alguma área, em algo eles não apenas cometem erros, mas eles também não têm a capacidade metacognitiva, que é a capacidade de uma pessoa pensar sobre o próprio pensamento e avaliar o seu desempenho. E isso é necessário para reconhecer os erros e a falta de habilidade, né? Então este efeito tem duas premissas principais. A primeira que é a incompetência leva a erros, e essa incompetência também impede o reconhecimento dos próprios erros. Pois para uma pessoa conseguir reconhecer que cometeu um erro, ela precisa ter um certo nível de competência naquilo. Aqueles que não têm, eles não conseguem reconhecer este erro. E isso leva a algumas consequências que vão desde a superestimação das habilidades até a falta de reconhecimento da competência dos outros. Só que também tem outro fator primordial a acrescentar na história. As pessoas que são realmente competentes, curiosamente elas acabam subestimando suas próprias habilidades, dizendo que as tarefas que elas acham fáceis também são fáceis para as outras pessoas. E neste estudo foi feita uma série de experimentos para testar essa hipótese, né? Eles usaram amplos domínios para demonstrar esse efeito. Então, num primeiro experimento, eles queriam avaliar a graça de uma série de piadas e compararam o desempenho das pessoas, e aqueles que tinham ficado no quartil inferior de desempenho, eles superestimaram em grande medida suas habilidades. E as que realmente tinham ficado no quartil superior, elas subestimaram suas habilidades. E eles também fizeram outros experimentos ao longo dos estudos, então eles usaram problemas de raciocínio lógico e gramática para avaliar o desempenho dos participantes. Os resultados foram semelhantes. Em outro experimento, para testar essa dupla maldição da incompetência, né? Eles realizaram um teste. E após esse teste, essas pessoas observaram o desempenho das outras pessoas para ver se elas melhorariam o desempenho no teste, né? E isso não aconteceu. Os que tinham ficado com pior desempenho não melhoraram sua autoavaliação de forma significativa, mesmo tendo visto o desempenho dos outros que era superior. E ele sugere que foi por dois motivos, né? Principais, que por conta de não conseguir identificar o que os outros estavam fazendo de certo, ou o que eles próprios estavam fazendo de errado. Só que, por outro lado, as pessoas que eram mais competentes, elas conseguiram ajustar suas avaliações para baixo, pois eles viram que não eram os únicos que tinham um bom desempenho naquilo ali. E este efeito, ele não está presente apenas no que foi observado neste estudo, né? A gente pode ver através do nosso cotidiano, então está presente no local de trabalho, no colega que não para de contar suas realizações e tenta dar conselhos para todos, na universidade, no aluno que interrompe a fala do professor para falar suas ideias, que na maioria das vezes está equivocado as suas ideias, e também naquele parente que entende de tudo, né, e sabe melhor que todo mundo, mas quando a gente vai ver mesmo, ele não sabe de porra nenhuma. Então tem outros estudos também que falam que em física as pessoas novatas é menos precisas do que o especialista em julgar a dificuldade de um problema de física. No xadrez, os novatos são menos calibrados do que os especialistas em relação a quantas vezes eles precisam ver uma posição do tabuleiro antes de reproduzir essa posição de novo. No tênis também os novatos são menos propensos do que os especialistas a avaliar se as tentativas dele foram bem-sucedidas ou não. E mais uma vez, esses resultados eles sugerem que os indivíduos não realizados, eles não possuem essas habilidades metacognitivas necessárias, né, para uma autoavaliação precisa do que os seus outros colegas.
E folheando a literatura psicológica, a gente encontra outras evidências ainda de que os incompetentes são menos capazes do que os competentes para avaliar seu nível de competência. Tinha outro estudo em 94 que descobriu que os meninos que são incompetentes socialmente, eles desconheciam, eles não sabiam da sua falta de habilidade social. Para eles estava tranquilo, era normal. Os alunos mais medíocres eram menos propensos do que os alunos menos medíocres que tinham melhor desempenho no curso em avaliar o seu desempenho. Os leitores inábeis também menos capazes de avaliar sua compreensão de texto do que os mais habilidosos. Os alunos com baixo desempenho em testes preveem com menos precisão quais são as questões que eles vão acertar ou não. Também motoristas envolvidos em acidentes ou que foram reprovados nos testes da autoescola, eles preveem seu desempenho em teste de reação com menos precisão do que aqueles mais talentosos ou experientes, né? Então, com todos esses dados, a gente pode observar esse lado sombrio da estupidez acontecendo na prática, né, na vida real, né? E na conclusão desse estudo principal de Dunning-Kruger, os cientistas dizem que o ponto central é que as pessoas mais inábeis valorizam suas habilidades e aquelas pessoas que são realmente mais capacitadas, elas minimizam as suas competências de uma certa maneira. E a causa disso tudo é a falta dessa habilidade metacognitiva, como foi mencionado antes. Mas eles sugerem que à medida que as pessoas ganham mais experiência e conhecimento em alguma área, elas melhoram o desempenho e também conseguem avaliar com maior precisão as suas habilidades. Então eles dizem, a conclusão do estudo assim, é que a aprendizagem é fundamental para escapar deste efeito, mas sem esquecer também da capacidade de desenvolver a capacidade de reconhecer os próprios erros e a falta de habilidade e a incompetência também. E com todos esses dados desses estudos, eu começo a refletir assim sobre a minha própria vida, né? Tipo, desde que eu comecei a estudar diariamente, há 5 anos atrás, eu percebo que antes eu tinha mais certeza das coisas, assim. E conforme eu fui estudando e me desenvolvendo, me aprimorando mais, lendo mais livro, fazendo mais curso, começando a faculdade, eu comecei a ficar muito mais cético, assim, com o pensamento acadêmico principalmente. Comecei a ficar muito mais cético das coisas, a duvidar, a questionar mais as coisas. E antes, quando não tinha tanto estudo assim, tanta bagagem assim, não que hoje seja muito, mas comparado ao que eu já tive, hoje eu tenho mais bagagem assim intelectual. Eu percebo que eu fiquei mais cético assim. E realmente eu sinto que acontece isso, conforme a pessoa vai tendo essa aprendizagem, né? Vai estudando mais, vai tendo mais domínio das capacidades intelectuais e cognitivas, a pessoa vai ficando mais cética e duvidando mais das coisas. E eu acho que isso é bom. A pessoa ser mais cética, assim, questionar mais, não ter tanta certeza. Acabar até, mesmo que ela se torne tipo um especialista e acabe subestimando muito as suas habilidades, assim, eu acho que isso é bom. Porque faz a pessoa estar constantemente estudando mais, se desenvolvendo mais, nunca estando contente com o nível de intelectualidade que ela chegou, sempre vendo que ela pode estudar mais, pode melhorar a sua capacidade de comunicação, sua capacidade de raciocínio, capacidade de transmitir uma ideia com clareza. Então, mesmo a pessoa, quando ela se torna especialista, eu acho que ela pode estar se desenvolvendo. E acho que você pode levar isso para a sua vida também. Então, mesmo se atualmente se acontece isso com você, ou se você vê isso no seu dia a dia, tipo, você é uma pessoa, falando assim, que possui pouca bagagem intelectual e não se sinta ofendido com esse estudo, né? Mas que você use isso para tentar realmente se tornar um especialista de verdade, né? E continue estudando, se desenvolvendo. Talvez este efeito do Dunning-Kruger seja necessário todos nós passarmos por este efeito ao longo da vida. Talvez é um caminho que é obrigatório, digamos assim, entre aspas. Porque algum dia a gente vai ter que começar, né? A se desenvolver, a se aprimorar, a estudar mais. Então, provavelmente, todos nós já passamos por este efeito, né? E passamos até hoje ainda está presente, não só no passado, mas no presente também. Mas é importante a pessoa tomar consciência dele e ver que é um percurso necessário, que é importante.